Olá, curiosos e curiosas, sejam bem-vindos ao canal Bastidores Ocultos e eu espero que vocês estejam bem e que vocês gostem muito desse vídeo. Susan Willey nasceu em 18 de abril de 1957 em Los Angeles, na Califórnia. Ela é a quarta filha de Dorothy e Clark Willey. A mãe da Susan, a Dorothy, ainda na infância, enquanto ela brincava, ela sofreu um acidente e ela caiu, tropeçou e bateu a cabeça em um varal, o que causou a ela sérios danos neurológicos. Posteriormente, esses danos se agravaram, então causou a ela cegueira em um olho. E com o passar do tempo, a mãe da Susan, para agravar a situação, ela já não enxergava com o olho, ela acabou desenvolvendo catarata, então o outro olho dela também ficou prejudicado, fazendo com que ela tivesse baixa visão e acabasse ficando submissa ao marido dela, que seria o Clark. Aos seus 20 anos de idade, a Dorothy se casou com o Clark, que era 20 anos mais velho que ela. O Clark, pai da Susan, teria passado por diversos lares adotivos ainda na infância e ele não aparentava ser uma pessoa feliz. O Clark não queria ser pai e ele não escondia essa vontade dele, porém, quando eles tinham 5 anos de casado, a Dorothy engravidou e durante a gestação dela, ele a agrediu, o que fez com que ela precisasse ir até o hospital para cuidar dos ferimentos. Porém, no hospital, ela deu à luz a uma menina que nasceu saudável, sadia, porém que faleceu 3 meses depois do seu nascimento, devido à pneumonia, porque como ela era um bebê, ela chorava, né? E pro Clark incomodava muito o choro, ele não gostava de ouvir, e o que ele fazia era pegar a criança e colocar sozinha na garagem, que era um local muito frio para ela, e ela ficava lá por muito tempo. Então esse foi o motivo dela ter pego pneumonia, e por eles não terem tratado a tempo a doença, a criança acabou falecendo com 3 meses de vida. Posteriormente, a Dorothy engravidou de novo, dessa vez de um menino, porém ele morreu assim que nasceu por envenenamento no sangue. Posteriormente, ela engravidou pela 3ª vez, dessa vez de mais um menino, e ele foi descrito pelos médicos como uma criança com desenvolvimento lento. E a mãe do Clark, a Pearl, ela sabia que o filho dela não queria ter filhos, e ela sabia que ele não ia cuidar da criança, então ela pegou o John, que seria esse 3º filho, e levou para morar com ela na casa dela. Ela também considerava o Clark uma pessoa com sérios problemas mentais. No primeiro ano de vida da Susan, ela foi a uma consulta médica e o médico disse aos pais dela que ela era uma criança com desenvolvimento lento e ele chegou até a descrevê-la como retardada. E ele relatou também aos pais de que ele acreditava que ela não viveria muito tempo. E isso foi uma coisa que o Clark, o pai da Susan, acreditou. Ele acreditava que a Susan era realmente retardada, assim como o médico a descreveu. Em um dia, a mãe do Clark, a Pearl, foi visitar ele na casa dele e ela saiu para poder comprar sorvete pro John. Só que quando ela atravessava a rua, um motorista a atropelou e fugiu do local. Então, ela acabou falecendo ali mesmo e pelo Clark ser muito próximo da mãe, isso mexeu muito com ele, deixou ele muito abalado. Principalmente porque o motorista culpado, ele apenas recebeu uma sentença probatória. Então, pro John, ele saiu impune daquilo, que mexeu mais ainda com ele. A sociedade para ele, a partir desse momento, estava tratando ele mal. Então, isso fez com que ele se isolasse mais. E ele acabou não isolando só a si mesmo, mas ele também isolou a família dele, então ele parou de trabalhar e posteriormente ele se mudou junto com a família dele para a casa da falecida mãe. Ele acabou isolando o quarto dela, né, deixando ele intacto do jeito que a mãe tinha deixado antes de falecer, e ele pegou um outro quarto pequeno da casa e esse quarto passou a ser o da Susan, então ela vivia trancada nesse quarto, que era pequeno, escuro, não tinha brinquedos, não tinha nada que uma criança da idade da Susan, né, por volta dos seus 20 meses de vida, pudesse se desenvolver. E por mais que tivessem janelas no quarto, ela só conseguia ver uma parte do dia, porque ele tampava a janela
até a parte de cima, deixando só uma frecha para entrar a luz. Ele também mudou a rotina dele, então à noite ele costumava dormir sentado em uma cadeira com uma arma e ele acreditava que ele iria defender a família dele do mundo externo dessa forma. Então as pessoas da casa não podiam se comunicar com a Susan, né? Nem a mãe, nem o irmão dela. Ela ficava sentada durante o dia em uma cadeira pinico. Às vezes ela passava dias nessa cadeira. E à noite ele costumava colocar em um saco de dormir amarrada, que era como se fosse um tipo de camisa de força, e ele a colocava no seu berço, que também tinha grades, então era muito semelhante a uma gaiola. E ela não conseguia mover os membros dela direito, então o que ela movia mais eram os dedos da mão e os dedos do pé, então ela acabou desenvolvendo sequelas, né, por ficar nessa postura sentada grande parte da vida dela. Então ela era forçada desde muito cedo a ficar em silêncio. Qualquer barulho que ela emitia, fosse um choro ou uma gargalhada, ou até mesmo tentando se comunicar, era repreendido com agressões. E o Clark ficava muito furioso quando alguém tentava também se comunicar com ela, né? A família não podia se comunicar com a Susan, inclusive a Dorothy, a mãe dela, e o John, o irmão, eles se comunicavam entre si com sussurros, né? Para que o pai não ouvisse e isso acabasse irritando ele. E a Susan, ela, quando ele se comunicava com ela, normalmente ele rosnava ou latia, como se fosse um cachorro. Então isso também fez com que posteriormente, quando ela tivesse contato com cachorros, né, ela tivesse medo, devido a essa imagem que ela tinha do pai dela, né, de ser uma pessoa violenta e que se comunicava com ela com rosnados e latidos. Ela também recebia pouca comida, o que atrapalhou mais ainda o desenvolvimento dela. Então, normalmente ela comia cereal, papinha de bebê ou bebia leite. E quem costumava alimentar ela era o irmão, né? A mãe dela era cega, parcialmente, como a gente sabe. Então, o irmão dela alimentava, porém ele também era estimulado, né, a não se comunicar com ela, a não interagir com ela de outra forma, a não ser alimentando ela. E se caso ela cuspisse alguma comida ou se alguma comida saísse da boca dela, essa comida era esfregada na cara dela e ela era obrigada a comer essa comida de novo. Então, até mesmo nos momentos em que ela se alimentava, ela também passava por essas torturas e por esses abusos influenciados pelo pai dela. O Clark prometeu a Dorothy, né, a mãe da Susan, que se caso ela sobrevivesse aos 12 anos de idade, ele iria procurar ajuda para ela. E felizmente ela sobreviveu aos 12 anos por algum milagre. Porém, ele não cumpriu a promessa dele de ajudar a filha, o que fez com que a Dorothy tomasse uma atitude, né, que ela decidisse fazer alguma coisa. Então, no dia 4 de novembro de 1970, ela decide fugir de casa, levando a Susan, porque ela viu que já não tinha mais o que ser feito, ele não iria cumprir a promessa dele, e elas estavam sofrendo muitos maus tratos, muitos abusos. Inclusive, a Dorothy disse que ela chegou a ser ameaçada de morte pelo Clark. Então ela sabia que se ela não tomasse uma atitude, talvez fosse tarde demais. A essa altura, em 1970, a Susan já tinha seus 13 anos e quando a Dorothy fugiu com ela, ela quis procurar o serviço de ajuda a cegos, porém ela já tinha a visão muito debilitada e conforme o tempo foi passando, foi se agravando, então ela se confundiu e acabou indo parar no escritório de serviços sociais gerais. E quando a assistente social se deparou com a Susan, ela ficou muito chocada com a aparência dela, porque ela era uma criança de 13 anos de idade, que aparentava ter 7 anos, e ela tinha uma postura curvada, ela usava fraldas, ela não tinha controle do próprio corpo, ela não conseguia se comunicar. Aquilo tudo causou muita estranheza à assistente social, que chamou o médico. E os dois viram que a menina era vítima, né, obviamente, de negligência por parte dos pais. Então, o caso foi encaminhado à polícia e durante a investigação do caso, a Susan foi levada para o Hospital Infantil em Los Angeles e ela ficou internada nesse hospital, que foi onde ela ganhou o apelido de Jeannie, que seria como ela ficaria conhecida, né, posteriormente. E
O apelido foi usado tanto para proteger a identidade da Susan, quanto também para fazer uma comparação entre um gênio preso numa lâmpada, esperando pela sua liberdade, como seria com a Susan, que ficou presa no quarto, trancada em casa, esperando ser enfim libertada. A essa altura já havia ficado claro que a Susan havia sido muito negligenciada, então a polícia foi até a casa em que a Susan morava. E quando chegou lá, eles conversaram com Clark e ele negou que ele houvesse negligenciado a filha. A Dorothy e o Clark foram acusados de abuso intencional de menor e ambos deveriam comparecer ao tribunal no dia 20 de novembro de 1970. Porém, naquela manhã, o Clark pegou a pistola dele e cometeu suicídio, então ele morreu aos seus 70 anos de idade. E ele deixou 2 cartas em que ele se despedia do John e deixava dinheiro para ele. E a outra, ele dizia que o mundo nunca entenderia os motivos dele. Então, ele nem tentou explicar o que aconteceu e cometeu esse ato covarde para não pagar pelo que ele fez com a própria filha e com a sua família de um modo geral. No tribunal, a Dorothy se considerou inocente e ela alegou que as coisas que ela fazia forçada pelo Clark. E ficou claro que ela era tão vítima quanto a Susan, que o Clark era realmente uma pessoa muito abusiva e que manipulava e controlava todo mundo da casa. Então o tribunal aceitou e ela foi considerada inocente. E 5 anos depois, as acusações contra ela foram oficialmente retiradas. Depois de ser considerada inocente e de ter a sua liberdade devolvida, a Dorothy acabou cedendo a tutela da Susan para o Estado, porque ela sabia que a situação da filha era muito grave e que ela precisava de ajuda. Então a Susan foi tratada no hospital infantil por desnutrição grave e aos 13 anos de idade a Susan media 1,37 e ela pesava 35 quilos. A Susan tinha continência urinária e ela não conseguia mastigar alimentos sólidos devido ao fato de que ela passou a vida inteira consumindo comidas líquidas, pastosas, como a papinha de bebê. Ela também tinha muita dificuldade para andar e ela não conseguia manter o corpo dela ereto. Ela andava abaixada, como se ela estivesse aprendendo a andar ainda, sabe? Igual uma criança. E ela também não se comunicava bem, então ela falava poucas palavras, ela não conseguia formar frases e ela entendia poucas coisas que as pessoas falavam com ela, como, por exemplo, mãe, azul. Então ela teve muita dificuldade para ingressar, na sociedade, uma vez que ela passou 12, 13 anos isolada, sem interação, sem contato humano nenhum. Então, após passar a infância toda em condições extremas de isolamento e privação, o caso da Susan atraiu a atenção de inúmeros pesquisadores porque eles viram nela uma oportunidade rara de investigar como o desenvolvimento humano é afetado pela falta de estímulos sociais e linguísticos. A linguista Susan Curtis e outros cientistas observaram de perto o desenvolvimento da Susan para averiguar se ela iria conseguir aprender a se comunicar depois de tantos anos de silêncio forçado. Porém, por mais que a Susan adquirisse um vocabulário considerável e conseguisse se comunicar, por meio de palavras e frases, ela nunca conseguiu de fato dominar a síntese. Então ela teve muita dificuldade para aprender a falar, se comunicar, mesmo com esses estímulos posteriores. Depois de anos de intensa observação científica, a Jeanne foi afastada das pesquisas e posteriormente ela passou por diferentes lares adotivos e por instituições, mas ao invés de encontrar acolhimento, ela sofreu novas situações de abuso e negligência. Inclusive, em um desses lares, a Susan foi punida por tentar se comunicar, então isso fez com que ela regredisse na aprendizagem da linguagem e aos poucos aquela pequena evolução que foi avançada por ela se perdeu. Então, ao invés de encontrar amor, conforto, ela acabou encontrando mais do que ela já tinha em casa com o pai dela. Hoje sabe-se que a Susan está viva, mas ela está sob o anonimato, então não foi revelado o paradeiro em que ela se encontra.
porém sabe-se que ela está em uma instituição para adultos com necessidades especiais na Califórnia, e a identidade dela é mantida também em sigilo para poder proteger ela da exploração que ela sofreu no passado e na vida inteira dela, né? Mesmo quando ela conseguiu sair de casa e quando parecia haver chance para ela de ter um lar, uma família amorosa que cuidasse dela, infelizmente ela acabou virando objeto de estudo e de curiosidade, tanto de cientistas quanto de outras pessoas. Então, infelizmente, o que ela sofreu no passado, mesmo quando ela saiu de casa, continuou acontecendo. Comenta pra mim aqui embaixo o que você acha desse caso e se você acha que os cientistas tinham a intenção de realmente ajudar a Susan ou se ela foi vista apenas como um objeto de estudo para eles. Esse caso é bem triste, infelizmente não teve um final feliz. Ao que se sabe, a Susan está em uma instituição para adultos com necessidades especiais e, infelizmente, ela foi muito explorada e negligenciada pelas famílias que se colocaram a adotar ela e que deveriam amá-la. É isso, gente. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. E não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever, vai ajudar bastante. E até a próxima.